Saudações a todos, espero que estejam sendo bem atendidos no nosso projeto de extensão. A ideia e os principais conceitos que nós pretendemos passar da matemática financeira é para que vocês possam entender e conseguir de uma forma mais simples vivenciar as melhores oportunidades de compra e as melhores oportunidades de poupança e mas como principal fator nós temos que entender o que permeia a matemática financeira e as coisas. O instrumento mais usado de matemática financeira é a calculadora HP12C. Né? Hoje, você necessariamente não precisa ter uma calculadora HP12C. As 12Cs estão tem todas elas dentro dos smartphones. Eu tenho um aplicativo do meu smartphone, que é velhinho, meu smartphone, que tem uma calculadora HP12C. Tá? Elas não são gratuitas? Não são gratuitas. Tá? Mas você não precisa de uma calculadora paga. Tá? Ela fica fazendo propagandas e algumas coisas durante o período. Você baixa ela pelos apps da Google Store. Se você quiser uma calculadora sem nenhuma propaganda, você compra. Às vezes elas são caras, às vezes são baratas. Mas em geral você não vai precisar. Você precisa uma usando uma HP12C nessa situação, te resolve muito da vida. Para isso, a primeira coisa que nós vamos apresentar para vocês é os fundamentos da matemática financeira. E a ideia principal da matemática financeira é: o dinheiro não vale a mesma coisa durante o tempo. Por quê? Porque todo o processo, e a gente vai dizer assim, todo o processo capitalista, ele está baseado em dois momentos: valor do dinheiro no tempo, ou seja, momento de investimento e momento de receber o investimento, momento de retirar o investimento. E durante este período eu tenho um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo pode ser grande ou pequeno, e neste intervalo de tempo vai acontecer a valorização ou a desvalorização do dinheiro. Essa valorização pode ser provocada de uma forma positiva ou negativa, ou ela pode simplesmente ser deixada para acontecer. Então, vamos pensar na seguinte situação: eu tenho um capital de 1000 unidades monetárias que eu investi. Eu investi esse capital de 1000 unidades monetárias em uma fábrica, em uma bela fábrica, tá? Nesta bela fábrica aqui. Com o tempo eu espero ter um retorno do meu capital mais o resultado. Então, o que permeia isso? Tempo. A tendência dos capitais investidos em determinados negócios é que quanto mais tempo eu deixe-os lá, mais o retorno vai acontecer. Algumas vezes simplesmente pela valorização do dinheiro, que não seria nem a valorização, mas a desvalorização, porque existe a inflação e eu tenho o meu dinheiro perde seu valor, e se eu deixar investido em determinados ativos que garantam que ele vai crescer, e determinados ativos, diga-se, pode ser ativos reais ou pode ser um ativo financeiro, uma aplicação financeira, eles vão ampliar seus valores. Existem, no meio disso tudo, eu posso ter também prejuízos ou lucros. E isso está mediado por riscos envolvidos. Eu vou ter lucro ou prejuízo conforme os riscos que eu vier a correr. É muito difícil que alguém tenha muito lucro com pouco risco, mas podem acontecer casos. Ou tenha muitos prejuízos com poucos riscos envolvidos. Então, estas são as situações mais comuns, e existe uma proporcionalidade entre risco e retorno. Quanto maior for o risco assumido, a tendência é ter mais retorno.
Só que risco significa que eu posso perder o meu capital. Eu investi meu capital em fabricar máscaras. Eu vou começar a produzir a fabricação de máscaras em fevereiro do ano que vem. Não tem mais pandemia em fevereiro do ano que vem, então adiantou alguma coisa? Meu negócio foi por água abaixo. Tá? Com essa ideia do risco. Ou, será que é bom vender geladeira para esquimó? Será que você consegue vender geladeira para esquimó? Será que você tem risco para vender geladeira para esquimó? O esquimó não precisa de geladeira. Então você tem um tremendo de um risco se você conseguir vender geladeira para esquimó. Pode ser que você ganhe bastante? Pode. Mas você tem um grande risco de perder todo o teu capital, ficar com uma geladeira lá no lugar que moram os esquimós e não ter absolutamente nenhum retorno no teu capital. Para se trabalhar com a matemática financeira, é importante que se conheçam alguns conceitos e alguns termos. Alguns deles estão vinculados diretamente ao instrumento calculadora financeira. Então, dentro deste material, está preparado? Eu vou ter sempre um pontinho com uma situação preta e ela vai representar a teclinha lateral ali, ó. Eu chamei de juros, é essa teclinha aqui que tem na calculadora HP, a tecla I, tá? Que vem do inglês interest, juros. Você não vai encontrar no mercado, pode até ser que encontre, mas raramente você vai encontrar no mercado uma calculadora financeira que tenha o J. Mas, se você encontrar, felicidades, mas a gente se usa convencionalmente chamar de interesse ou juro. Remuneração, o juro, o que é? É a remuneração de um capital. Tá? Então, sempre que eu estiver trabalhando com matemática financeira, o juro vai ser a remuneração de um capital. E a taxa de juros é a relação dos juros com o capital. É o percentual ou decimal desse juro. Ou seja, se eu pus R$ 1.000 e ganhei de juros 100, então 100 dividido por 1.000 dá 0,1, ou seja, dá 10%. Tá? Então a taxa de juros é 10%. O juro é R$ 100. Tá? A taxa é 100. Daí, o R$ 1.000 que eu iniciei se chama valor presente. Tá? É um investimento inicial, é o capital ou principal, conforme alguns adotam. É o recurso investido ou recebido. É investido ou recebido porque você pode ou aplicar ou receber um empréstimo nesse momento. Então, você tem o valor presente. A tecla é PV, Present Value. Tá? É o recurso na data zero. N é o prazo. N que vem de number. N, na verdade, não é efetivamente o tempo, mas é quantas vezes o tempo da taxa passou. Ou seja, eu tenho uma taxa ao mês. Passaram-se 5 meses, então o N é 5. Tá? Eu tenho uma taxa ao dia. Passaram-se 300 dias, então o N é 300. Em matemática financeira, se convenciona que que cada mês tem 30 dias. Nós não seguimos o calendário solar, astronômico solar. Nós seguimos o calendário que facilita. Nós só temos 12 meses e cada mês tem 30 dias. Então, ano comercial, 360 dias, 30 dias por mês. Isso é uma simplificação da matemática financeira. Ponto. Existem formas que trabalham com 365 ou 366 dias? Existem formas? Existem. Ela torna um pouco mais complexo? Torna. É mais difícil? Existe. Em algum momento vocês vão ter que pensar nisso. É no momento que, principalmente, essa situação de dias efetivos
são consideradas em contas e cheque especial. É uma conta contraindicada para as pessoas, tá? Porque o cheque especial é uma taxa geralmente muito alta, então, e não é recomendável. E boa parte deles é calculado em dias. Existem algumas colocações que se fazem em relação a juros capitalizados diariamente ou de forma simples. O que a gente mais gostaria? São as duas coisas que a gente gosta de ter quando investe um capital. Receber o valor futuro e com ele junto os juros. Tá? Montante ou valor futuro ou Future Value. Tá? Da tecla FV. É o capital investido mais os juros obtidos no prazo de investimento. Ou seja, se eu investir, agora eu vou trocar por uma caneta aqui, apesar de ser horrível, eu investi R$1.000 com uma taxa de juros de 5% ao mês. Mais ou menos assim que se faz. Por um período de 3 meses. Então, se eu utilizar uma capitalização que a gente vai chamar de simples, eu vou pegar o valor futuro, vai ser igual ao R$1.000 multiplicado por 0,05 vezes 3. Ou seja, 1.000 vezes 0,05 é R$50. Vezes 3, desculpe que não é FV, é mais o valor mais R$1.000. Ups. 1.000 vezes 0,05 é 50. Vezes 3, 150. Mais 1.000, valor futuro igual a 1.150. Quanto foram os juros? Os juros foram R$150. Se eu considerasse a taxa efetiva, quanto que eu realmente ganhei nesse período, eu ganhei 15% no período, em um trimestre. Ok? Tá. Então a fórmula geral disso é valor futuro igual a valor presente mais o juro. Seria considerar 1.000 mais quanto eu recebi de juros, ou seja, 1.000 mais 150, que vai me dar 1.150, ok? Vamos lá. Tudo que a gente pensa assim, de uma forma linear, 1.000 aplicado a 5% de juros ao mês, sensacional, muito bonito, muito contente. Mas podem ocorrer situações totalmente diversas a essas, ou seja, e a gente acaba se compactando num modelo simplificado, num modelo mais planificado das coisas. E esse modelo a gente chama de fluxo de caixa, ou seja, é a movimentação dos recursos financeiros de entrada ou saída em determinado período de tempo. O que pode acontecer? Vamos pensar numa regra bem simples. A regra que aconteceu, que teoricamente teria acontecido aqui, ó. Entrou um dinheiro, tá? Passou um tempo e saiu um dinheiro ao final. Tá? Então, dinheiro entrou no banco, o banco usou o dinheiro por determinado tempo e depois devolveu ao cliente o dinheiro mais o juro. Então, a gente pode pôr aqui 1.000, a gente pode pôr aqui 3 meses, a gente pode pôr aqui 5% de juros, que é igual a 150. E lá na frente saiu 1.150. Então isso seria uma situação simples, uma situação simplificada. Um fluxo de caixa simplificado. Agora eu posso ter um fluxo de caixa um pouco mais complicado.
Eu posso ter fluxo de caixa onde eu invisto dinheiro, retiro um pouco, invisto dinheiro, retiro um pouco, invisto dinheiro, retiro um pouco e ao final retiro a totalidade. Isso aqui pode ser a nossa poupança, a poupança nossa de cada dia. Vamos pensar que a gente tem uma poupança e a gente guarda 100 por mês. Então eu guardei R$100 no primeiro, R$100 no segundo. No terceiro mês eu tirei 50. Quanto que eu fiquei? Eu fiquei com 150. Depois eu ponho mais 100, tá? 350. Depois eu tiro 50, fiquei com 300. Depois eu tiro mais 50, fiquei com 250. Daí eu coloquei mais 100, fiquei com 350. Tirei 150, fiquei com 200, ao final fiquei com 200. Mas durante cada um destes períodos ocorreu um juro, que pode ser, depois nós vamos ver de forma simples ou composta, e daí nós precisamos de um cálculo um pouco mais complexo, que daí nossa calculadora, quando estiver trabalhando com juro composto, ela tem uma situação de fluxo de caixa que pode nos ajudar a fazer isso. Mas eu também posso fazer manualmente. Então, no momento o ensino adequado se ensina isso. Tá. Continuando a situação ali, vamos pensar numa coisa que a gente chama de regime de capitalização. Bom, primeiro, tem que se dizer uma coisa assim. O que é capitalização? Capitalização é quando eu coloco o juro à disposição de quem investiu. Ou seja, vamos pensar aqui no nosso caso. Vejamos, um capital de 5 mil investido a taxa de 5% ao mês por 3 meses. Tá? Então, de forma simples, ele não vai ter capitalização. Então, eu só tenho disponibilização do juro ao final do terceiro mês. Então, não há disponibilização do juro para quem tem o capital. Então, eu investi 5 mil reais e no primeiro mês eu lucrei 250. No segundo mês eu lucrei 250. No terceiro mês eu lucrei 250. Só que eu não recebi nenhuma vez. Então, ao final dele, eu recebi 5.750. Isto também pode ocorrer se eu pensar assim, eu comprei uma casa de 5 mil reais e aluguei ela. Ela me dá aluguel de 250 reais por mês. Então, a cada mês, o meu inquilino me paga 250 reais. Tá? Ao final se eu tivesse guardado o dinheiro, ao final de 3 meses, eu teria 3.750 reais. Se eu não tivesse feito nada, simplesmente pego o dinheiro e guardado debaixo do colchão. Ponto. Agora, vamos pensar que eu investi 5 mil reais, tá aí. Ao final deste mês aqui, eu saquei 5.250 e investi eles de novo a 5% ao mês. Então, eu não investi 5 mil, eu investi 5.250 a mesma taxa de juros, então eu ganhei um pouco mais de juros. Eu ganhei R$ 262,50. Neste final de período, eu também fiz a mesma coisa e investi mais. O que aconteceu? Se eu reinvestir, eu sempre vou ganhar mais. Então, eu deixei o capital aqui também trabalhando. Esta situação aqui é como se eu pensasse assim, eu comprei 5 mil reais de chocolates. Ao final de 30 dias, eu tinha vendido todos os 5 mil reais de chocolate com um lucro de 5%, com 5.250. No final do mês, eu repus o estoque de chocolates a 5.250. Vamos lembrar assim, com chocolate a gente não brinca, porque o que acontece com chocolate, normalmente a gente compra o chocolate e come, tá? Mas eu vou pensar num chocolate que a gente vende. Né? A gente vende o chocolate, assim, e daí no final do mês a gente compra de novo. Mas em vez de comprar 5 mil reais em chocolate, eu compro 5.250 reais em chocolate. Então, vamos supor que cada barra custasse 50 unidades monetárias. Então aqui eu comprei 100 barras. Aqui eu comprei 105 barras. Então eu vou poder vender mais 5 barras
que vão me render mais um valor. Então, que renderam, no caso aqui, mais 12 barras e meia, que eu reinvisto e vou ganhar mais ainda no terceiro mês. Então, essa é a ideia da capitalização. É reinvestir os valores que eu recupero. É como se eu tivesse pego o meu aluguel aqui e investido em algum investimento que me desse 5% ao mês. Eu poderia ter o mesmo resultado desse aqui se eu tivesse feito isso com esses valores. Mas eu peguei esse valor de R$250 do meu aluguel e gastei ele em outra coisa. Então, isso é a diferença entre juro simples e juro composto. Qual que é o grande inconveniente? Você normalmente, aliás, não é normalmente, investimentos em poupança você recebe, a capitalização tem prazo mensal. Ou seja, o que é capitalização? Primeiro conceito importante, capitalização é o momento onde eu junto o juro ao capital. Ele passa a ser fato gerador ou não, ou melhor, ele passa a ser, o montante passa a ser igual ao investimento inicial do mês seguinte. Então, neste caso aqui, eu tenho 5 mil, é como se o 250 não existisse. Então, eu continuo tendo 5 mil. No mês seguinte, eu recebo mais 5%. Continuo tendo os mesmos 5 mil. No terceiro mês, eu continuo tendo os mesmos 5 mil e recebi 250. Tipicamente, um aluguel. Eu recebi 250, 250 e 250. Uma pessoa que tem um imóvel e vive de locação, normalmente tem a locação como uma fonte de renda, ou seja, este R$250 não vai ser incorporado ao capital, ele vai sim ser incorporado, vai ser a fonte de renda e a fonte de como o capitalista ou dono do imóvel vai viver. Essa é a ideia. Aqui não, aqui eu tenho alguém que não precisa necessariamente disso e vai constantemente fazendo isso. Vamos pensar numa situação bem mais simples. Eu tenho um cidadão que vai lá e compra um pacotinho de balas e vai vender no sinaleiro. Eu compro um pacotinho de balas que venha 20 balinhas a R$10. Eu vendo cada bala a R$1. Tá? Eu paguei R$10 no pacote com 20 balinhas. E vendi cada bala R$1. O que aconteceu no final do período, no final da caixa? No final da caixa eu tenho R$20. Eu tinha 10, agora passei a ter R$20. Eu ganhei R$10. Ou seja, teve um juro de R$10 ou teve um lucro de R$10. Quais são as duas situações que eu posso fazer? Ou eu pego R$10 e guardo para mim e vou usar para minha subsistência, ou eu compro 2 caixas de balas e continuo vendendo a R$1. A partir do momento que eu comprei as 2 caixas de bala e comecei a vender a R$1, os meus 20 vão virar 40. Então, assim por diante, são lucros de 100%. Tudo bem, são lucros de 100%. Encontra-se lucros de 100%? Encontra-se. Em todos os casos? Não, nem sempre. Em alguns casos você faz. E você vai fazendo multiplicadores. Tá? Isso é a possibilidade. Aqui tem uma situação que é mais ou menos parecida com essa, mas ela trabalha de uma forma um pouco mais rápida. Tá? É essa mesma história da bala, só que sendo super rápida. Tá? E este super rápida pode acontecer aonde? Pode acontecer principalmente na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um lugar onde se compra e vende ações ou opções ou você pode comprar mercadorias que vão ser usadas no mercado futuro, ou seja, eu posso comprar uma soja que ainda não foi produzida, eu posso comprar milho que ainda não foi produzido, eu posso comprar uma opção de comprar milho em determinada data, garantindo um preço. Então tem várias situações que eu posso fazer. E no mercado existe oscilação, e essa oscilação é diária. O mercado cresceu 1% hoje. Será que eu posso ganhar só 1% ou eu posso ganhar muito mais que 1%? Eu posso ganhar, se eu souber como jogar, eu posso ganhar no mesmo dia mais do que isso, comprando e vendendo o mesmo produto várias vezes. Eu consigo fazer isso no mercado de ações.
Eu consigo comprar e vender uma mesma ação várias vezes e me aproveitar do mercado em crescimento. Então, essa condição faz com que os juros ou os lucros sejam imediatos. Né? Os intervalos são infinitesimais, ou seja, uma operação para outra aconteceu coisa. As taxas de juros ou ganhos e perdas em mercados financeiros. Esse é o típico que acontece na Bolsa de Valores. Então, quando o mercado sobe, um dealer, que é um dealer em alguns locais se diz apostador. Lá quando você vai brincar com jogos de poker eletrônico, aparece dealer. E dealer é o cidadão que aposta, o cidadão que está jogando. Então, ações é uma espécie de jogo. Então, o dealer é o cidadão que vai fazer. Se você for um dealer inteligente, você consegue ganhar muito dinheiro com essas condições. Mas também você pode perder muito e muito rápido. Uma coisa importante. Nestas situações, a capitalização é imediata, ou seja, eu vendi 1.000, ganhei 1%, então eu tinha 1.001, comprei R$1.001, uma ação, vendia 1.002, depois a 1.002 eu vendia 1.003,50 e assim por diante. Eu fui conseguindo cada vez mais, em minutos eu consigo fazer uma ampliação da taxa. Essa é a situação, eu posso fazer o mercado crescer e eu ganhar cada vez mais em cima dele, ok? Possibilita ganhos ou perdas muito superiores a uma taxa média. Então, quando você vê o mercado subiu, quando diz a bolsa subiu 1% no dia, pode ser que tenha gente que tenha ganho 10%, mas também pode ter gente que tenha perdido 10%. Para que alguém tenha ganho 10%, alguém tem que ter perdido 10%. Então, isso existe no mercado. Existe um equilíbrio no mercado que para alguém ganhar, outro tem que perder. Isso é uma regra dentro do mercado financeiro. Tá? Voltando um pouquinho lá no início, quando eu penso em capital investido e retorno, o que medeia o tempo e o juro é o que garante um princípio de matemática financeira, que é o princípio da equivalência de capitais. Os capitais são equivalentes no tempo a uma determinada taxa. Tá? Então, a equivalência dos capitais. O capital A é igual ao capital B, mediado por um tempo de 60 dias a uma taxa X, ou uma taxa Y. Ok? Aqui vem o que a gente chama o mais... Não é o mais básico, mas é o mais simples e o que a gente mais vê corriqueiramente, que são séries uniformes de pagamento. Famigerado carnezinho. Tá? Eu vou comprar alguma coisa e vou pagar em parcelas. Então, o famigerado carnezinho é baseado numa série que a gente chama de uniforme. Em geral, nós compramos alguma coisa para pagar em valores iguais. Eu compro uma TV para pagar em 10 parcelas de R$150. Não dá mais uma TV a R$150. Para 10 parcelas de R$300. Tá? Eu tenho algumas formas de fazer isso. E essas formas falam em postecipada, ou seja, poste depois. Tá? Ou seja, eu vou pagar depois, eu vou receber antes e pagar depois. Eu saio com o bem da loja, tá? Ponho a TV debaixo do braço, saio com ela e pago depois em parcelas iguais e sucessivas. Tá? Os pagamentos vão se iniciar ao final do primeiro período. Ou seja, eu entro, não invisto nada, dali 30 dias pago a primeira parcela. É o típico compra sem entrada. Tá? Então é a compra sem entrada. Quando eu for trabalhar com isso com uma calculadora financeira, eu vou ter que apertar uma tecla azulzinha aqui embaixo, chamada G, e o número 7, que vai levar a sempre pensar no AND.
de fim. End é fim. Já vimos várias vezes isso em filmes. Fim, end. E antecipada. Antecipada é quando eu dou uma entrada. Tá? Uma mais X parcelas. Então, os pagamentos iniciam no início, no começo do negócio. Então, ele é uma entrada mais parcelas. Aqui é o 12 vezes sem entradas. 12 vezes sem entradas. Aqui é uma mais 11 vezes. Tá? Então, aqui eu vou ter uma entrada no momento zero e vou... Uma série antecipada é como se fosse uma série postecipada menos uma parcela. Tá? Mas para efeito de calculadora financeira, para que eu saiba se é início ou fim, e daí aqui, ó, bag vem da palavra inglesa begin, que é início, tá? Tem a tecla 8, begin. Então você faz, para que você determine o valor igual, você usa a tecla bag. A calculadora tem umas fórmulas de fazer e que fazem muito mais fácil isso. Tá? E depois tem uma perpetuidade. Perpetuidade é uma coisa maravilhosa, porque perpetuidade é algo que vai pagar o juro a vida inteira. Tá? Então, isso acontece? Acontece. Nós temos títulos ingleses, títulos do Tesouro inglês, que pagam juros pelo resto de suas vidas. Você investe 1.000 libras num título, ele vai pagar 2,7% de juro ao ano. Tá? Então, a cada ano receberás 27 libras de... Você nunca vai receber o capital, você vai receber sempre os juros só. Então, é isso que é uma perpetuidade. Você pode vender futuramente o título. Quer dizer, se eu pensar em um investimento numa empresa, se eu resolver comprar uma ação da Coca-Cola, a ação da Coca-Cola paga dividendos normalmente todo ano. Então, um dividendo é como se fosse um juro pago por eu deixar meu dinheiro emprestado para alguém, tá? Investido numa empresa. Então, este investimento numa ação da Coca-Cola que rende um dividendo anual, ele é quase equivalente a uma perpetuidade. Por quê? A perpetuidade, como você não pode retirar o montante, então você não tem essa possibilidade de recuperar. Numa ação, você tem a possibilidade de recuperar o montante vendendo para a empresa pode comprar de ti, ou vendendo no mercado financeiro. Okay? Os juros são pagos continuamente, sem devolução no capital na perpetuidade. Então, é uma situação bem bacana. Então, esses são os 3 tipos de séries uniformes de pagamento. As duas que nós corriqueiramente usamos é a postecipada e a antecipada. Okay? Podemos pensar na perpetuidade como um plano de aposentadoria. Tá? Eu pago durante um determinado período um valor, junto um capital, e a partir daquele capital eu garanto que eu vou receber uma renda X durante o resto da minha vida. Então isso é uma consideração de perpetuidade também. Ok? Aqui, se alguém quiser ir um pouquinho à frente nas coisas, as referências bibliográficas são o Branco, Matemática Financeira Aplicada, terceira edição, São Paulo, da Sangage Learning, e o Securato. São as coisas que se podem fazer para nos ajudar, ok?